Um novo dia se inicia, mas nem sempre acordar é fácil quando o coração carrega guerras da noite passada. Às vezes a gente levanta, mas por dentro ainda está caído. Foi assim com Davi, cercado por inimigos, traído, cansado, mas ele orou e Deus respondeu. Se hoje você acordou respirando, mesmo em meio à luta, é porque o Senhor te sustentou. Fica comigo até o fim, porque essa palavra vai alcançar lugares que ninguém vê. E já deixa o like agora. Se isso tocar teu coração, compartilha. Fé com quem precisa. E se ainda não se inscreveu, vem fazer parte dessa caminhada com a gente. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Salmos 3, 1, 2. E assim começa o clamor de um rei quebrado. Não é um início triunfante, não tem tom de vitória, não há louvor, nem melodia suave de harpa. A introdução desse salmo é um grito cru, real, rasgado. Davi não está adornando as palavras. Ele está sangrando por dentro. O rei guerreiro, o salmista escolhido, o homem segundo o coração de Deus, está fugindo. E não de um inimigo estrangeiro, mas do seu próprio filho. Absalão se levanta em rebelião. O sangue do seu sangue, a herança do seu trono, agora quer sua cabeça. E Davi, o homem que enfrentou Golias, agora foge descalço, chorando, humilhado, sendo cuspido nas estradas por quem ontem o aplaudia. Já sentiu algo assim? Já teve que fugir de onde era para ser acolhido? Já se viu desprezado por quem você alimentou? Já foi apunhalado por alguém que dizia te amar? Já passou pela dor que não se vê no corpo, mas que estoura o coração por dentro? A vida tem dessas noites, longas, frias, solitárias, onde tudo parece estar contra você, onde até o céu parece calado, onde cada passo é um lamento, cada notícia é uma nova pancada, e cada rosto é uma dúvida. É esse o cenário, e é nesse chão duro da realidade que Davi ora. Ele não começa louvando, ele começa expondo a dor. Ele coloca a alma para fora. Ele chama Deus pelo nome. Senhor. É assim que ele começa. Porque mesmo no caos, ele ainda reconhece que só existe um lugar onde ele pode correr, a presença de Deus. E ele não esconde os fatos. Como se multiplicam os meus adversários. Ele vê, ele sente, ele reconhece que está sendo cercado. Os inimigos não são poucos. E pior, estão crescendo. O que fazer quando o que te persegue cresce mais rápido do que tua? Força de reação? O que fazer quando os problemas se multiplicam, quando a pressão aumenta, quando os inimigos se organizam melhor do que tua estratégia de defesa? Davi descreve: são muitos os que se levantam contra mim. Essa frase carrega mais que um número. Carrega o peso de um colapso emocional, quando você percebe que as forças se levantam em ondas. Primeiro é um olhar de desprezo, depois um comentário maldoso. Em seguida, vem o abandono de alguém que você confiava. Logo em seguida, a crítica, o isolamento, o julgamento, e de repente parece que o mundo inteiro está contra você. Mas o verso 2 atinge outro nível. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Eles não estão apenas zombando de Davi, estão zombando de Deus em relação a Davi. Isso é mais profundo do que parece. Não é só uma ofensa pessoal, é uma tentativa de anular o relacionamento entre Davi e Deus. É como se dissessem, nem Deus quer saber mais de você, nem Deus te salva. Deus virou as costas para você. Você caiu da graça, e essa é uma das dores mais cruéis. Quando o inimigo tenta apagar sua última chama de fé, quando o mundo quer roubar tua identidade espiritual, quando os sussurros dizem que nem o céu te ouve mais, que tua oração é vã, que teu clamor é silêncio, que tua esperança é delírio, que teus joelhos no chão são perda de tempo.
Você já ouviu vozes assim? Talvez não do lado de fora, mas aqui dentro. Talvez tenha escutado e mente sussurrar: você é um fracasso. Você já orou demais e nada mudou. Deus não vai te usar. Você não é digno. Sua chance passou. Deus não está contigo. Essas são as palavras que tentam ferir a alma e são mais cortantes do que uma espada. Porque quando a alma é ferida, o corpo sente, a mente desaba, o espírito se curva, a esperança se despede. Mas olha o que Davi fez. Ele não parou aí. Sim, ele reconheceu o problema. Sim, ele expôs sua dor. Sim, ele confessou sua aflição. Mas ele não terminou o salmo no verso 2. Ele não encerrou a oração no auge do desespero. Porque por mais que a alma estivesse oprimida, o espírito ainda tinha voz. E essa é a virada. Porque o inferno quer que você pare no verso 2. Quer que você se afogue na acusação. Quer que você aceite o veredito dos homens. Quer que você engula o veneno das palavras ditas contra a tua alma. Mas Deus quer te levar até o verso 3 e além. Antes disso, olha o detalhe escondido entre os versos. Davi está orando. Ele não está debatendo com os inimigos. Ele não está tentando convencer ninguém. Ele não está no Twitter se defendendo. Ele não está escrevendo carta aberta. Ele está com os olhos no céu, está com os joelhos no chão. Está falando com o único que realmente pode mudar tudo. Quando os inimigos se multiplicam, multiplica a tua oração. Quando tudo se levanta contra ti, se levanta diante de Deus. Quando tua alma estiver em agonia, despeja tudo na presença, porque Deus não se ofende com tua dor. Deus não se assusta com tua sinceridade. Deus não foge de corações quebrados. Pelo contrário, é exatamente nesses corações que Ele mais habita. Talvez você esteja vivendo o verso 1. Talvez tenha gente se levantando contra você. Talvez sejam muitos, talvez sejam próximos, talvez você esteja fugindo de um lugar onde antes era rei, agora sendo tratado como escória. Talvez esteja no verso 2, ouvindo vozes cruéis, sentindo tua alma sendo esmagada por julgamentos, achando que Deus não te ouve mais, que você caiu demais, que não há mais salvação. Mas o salmo não para aí, e nem você vai parar. Porque Deus não terminou de escrever sua história. O Salmo 3 tem outros versos, e sua vida também. O que os homens disseram não é sentença eterna. O que teus olhos viram não é todo o enredo. O que teus ouvidos escutaram não é a última palavra. Você está sendo forjado no fogo. E quando a fornalha queima, o ouro brilha. Davi teve sua alma exposta, mas ele não perdeu a direção. Em vez de cair em desespero, ele caiu de joelhos. Em vez de mergulhar na amargura, ele mergulhou na presença. E aí, no meio do vale, ele descobriu: Deus ainda estava ali, mesmo quando tudo parecia perdido. Mesmo quando os inimigos diziam: acabou para ele, Deus sussurrava: eu ainda não terminei. E com esse sussurro vem o escudo. Vem a glória, vem a mão que ergue tua cabeça. Mas isso é para o próximo verso. Agora, apenas sinta o peso da verdade. Você pode estar cercado, pode estar ferido, pode estar chorando. Mas se tua alma ainda consegue clamar, você ainda está vivo. E enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto houver dor, há processo. E onde há processo, há um Deus forjando um novo fim. O começo do Salmo 3 é sombrio, mas a luz já está acesa lá no fundo. A mesma boca que disse: Senhor, são muitos contra mim, será a mesma que vai declarar: Tu és meu escudo, minha glória, e quem levanta a minha cabeça. Portanto, não pare nesse verso, nem desista nesse dia, nem aceite como verdade o que disseram da tua alma. Eles disseram: não há salvação para ele em Deus. Mas Deus diz: a salvação vem de mim. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Essa frase tem o poder de virar destinos. Não é só uma declaração de fé, é uma virada de guerra. Davi estava cercado, traído, humilhado, em fuga do próprio filho, com a alma ensanguentada pela dor, da rejeição e o corpo exausto de tanto correr por sua vida. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Os inimigos se multiplicavam como sombras no escuro, e as vozes que vinham de todos os lados diziam: não há mais salvação para ele, nem Deus está com ele. Era um homem esmagado, um rei sem trono, um pai ferido pelo próprio sangue. E justo nesse vale de sombras, onde qualquer outro teria se calado, Davi abre a boca e grita com fé: mas tu, Senhor. Ah, como esse mas carrega fogo, como esse mas acende uma chama na escuridão. É como se no meio da tempestade a alma dissesse: sim, tudo parece perdido. Sim, todos estão contra mim. Sim, as evidências dizem que acabou. Mas tu, Senhor. Esse mas é uma adaga no peito do inferno. É a resposta de quem ainda crê. É a resistência de quem se recusa a morrer antes da promessa se cumprir. Quando Davi diz que o Senhor é escudo, ele não está falando de um acessório de batalha. Ele está dizendo que Deus se posiciona entre ele e o ataque. Que Deus é a barreira viva entre a alma do filho e a fúria do inimigo. Que Deus não observa de longe. Ele se levanta e entra no meio da guerra. Ele se coloca na frente do dardo, da lança, da mentira, da vergonha, do julgamento, do abandono, da traição. Deus é escudo que cobre a frente, a retaguarda, os flancos, a mente e o coração. Ele é proteção constante, invisível, mas presente. Um escudo que não se gasta com o tempo, que não se parte sob a pressão, um escudo eterno. Quando Davi declara isso, ele está dizendo: eu posso estar sendo caçado, mas não estou desprotegido. Eu posso estar fugindo de homens, mas estou cercado pelo Altíssimo. Eu posso ter perdido apoio humano, mas tenho defesa divina. É como se, no meio do vale, ele descobrisse que não corre sozinho. Que mesmo quando ninguém ficou, Deus ficou. Que mesmo quando os guardas se foram, o céu permaneceu. E então ele vai mais fundo. Tu és a minha glória. Glória, palavra. Pesada, palavra profunda. Glória no mundo é o que se vê. É o carro do ano, a roupa de marca, a fama, o título, o palco. Mas para Davi, glória não era isso, porque tudo isso ele já tinha e perdeu. Trono, palácio, servos, respeito, reconhecimento, tudo ficou para trás. Mas agora, com os pés sujos de poeira, com o rosto coberto de vergonha, com os olhos marcados pelo pranto, ele descobre que sua verdadeira glória não estava na coroa, estava na presença. Não vinha do cargo, vinha do céu. Não era fama, era favor. Tu és a minha glória. Como quem diz: eu posso perder tudo, menos tua presença. Posso ser esquecido pelos homens, mas se o Senhor ainda me chama de filho, eu ainda sou rei. Que revelação, que libertação! Quando você entende que sua glória está em Deus, você se torna indestrutível, porque se te aplaudirem ou te apedrejarem, isso não muda quem você é. Se te honrarem ou te humilharem, tua essência continua intacta, porque a tua glória não é o que dizem de você, é o que Deus já decretou sobre você. E é por isso que ele continua: tu és o que exalta a minha cabeça. Essa frase tem peso de ressurreição, porque a cabeça que estava abaixada por vergonha agora é erguida por misericórdia. Davi havia caído, estava em crise, traído, julgado, condenado pela opinião pública. Mas Deus não o olhou como um homem acabado. Deus olhou como um filho ferido. E ao invés de pisar, ele levantou. Ao invés de acusar, ele restaurou. Ao invés de desistir, ele se aproximou. E com mãos invisíveis, mas reais, Deus tocou no que mais doía: a dignidade.
Quantas vezes você abaixou a cabeça, não foi? De cansaço, de frustração, de vergonha, de culpa, de medo. Quantas vezes o peso do dia te forçou a olhar para o chão? Quantas vezes você quis se esconder da vida, das pessoas, de Deus? Mas o nosso Pai é o Deus que se inclina, que se abaixa ao teu nível, que olha nos teus olhos e com amor que nenhuma condenação consegue vencer, Ele toca no que está encurvado e ergue, não porque você mereceu, mas porque Ele decidiu amar, porque Ele ainda vê valor onde os outros só veem erro, porque Ele ainda vê promessa onde os outros só veem fracasso. Ele é o Deus que exalta a tua cabeça, que te coloca de pé no meio da vergonha, que te faz andar de novo onde você caiu, que transforma o pó em palco, que faz da cova um altar, que vira o jogo, não com armas, mas com graça, com favor, com presença, com um toque só. Um toque de Deus levanta o que 1000 homens não conseguem. Um toque de Deus restaura o que o tempo destruiu. Um toque de Deus põe o nome de volta no propósito. E Davi sentiu isso, no vale, na dor, no caos. Ele sentiu que o escudo estava de pé, que a glória não havia ido embora e que Deus ainda acreditava nele. É esse o Deus que hoje te fala, o escudo entre você e a tempestade, a glória que te cobre quando tudo desmorona, a mão que te levanta quando você mesmo já tinha desistido. Hoje Ele te chama de novo, hoje Ele te ergue de novo, hoje Ele diz: eu sou tua proteção, eu sou teu valor, eu sou teu sustento, e ninguém, ouça bem, ninguém poderá te enterrar vivo enquanto eu estiver vivo dentro de você. Portanto, levanta a cabeça, não porque você tem forças, mas porque Ele é o que exalta a tua cabeça. Levanta, não porque tudo se resolveu, mas porque você descobriu que Deus ainda está contigo, o escudo ainda está lá, a glória ainda te cobre, a mão ainda está estendida e o nome do Senhor ainda está sendo pronunciado sobre tua vida. Se você chegou até aqui achando que não havia mais salvação, que não havia mais plano, que era o fim da linha, que tudo tinha terminado, então escute. Mas tu, Senhor, esse mas é teu, essa promessa é tua, essa cabeça caída vai ser erguida, esse chão vai ser altar, esse vale vai ser vencido, porque quando o Senhor é o escudo, a glória e a mão que ergue, nenhuma voz do inferno prevalece, e o céu já decidiu, não é o fim. Há orações que não nascem dos lábios, nascem do desespero. Não são planejadas, não são ensaiadas, não seguem liturgia. Elas irrompem como um grito de socorro afogado, como uma avalanche da alma que não aguenta mais o peso que carrega. Quando Davi escreveu esse versículo, ele não estava em um templo, não estava em um culto bonito com harpas tocando ao fundo. Ele estava fugindo, sendo traído, desonrado, desamparado. Era ele e o vale, ele e a solidão, ele e o mundo desmoronando. Mas ali, naquele lugar onde muitos se calariam, Davi clamou. Ele não sussurrou, não fez uma oração protocolar. Ele levantou a voz, porque tem hora que a dor não cabe num silêncio educado. Tem hora que a alma arrebenta por dentro, e tudo o que ela consegue fazer é clamar. E clamar é mais do que falar. Clamar é sangrar em palavras. Clamar é derramar o que a mente não processa. Clamar é rasgar o céu com o desespero de quem não tem mais saída, mas ainda acredita que Deus é a última esperança. E sabe o que me espanta nesse versículo? Davi estava cercado, estava cansado, estava no chão, mas ainda tinha voz, ainda tinha força para clamar. Ainda que o corpo estivesse em fuga, o espírito estava em guerra. E no meio do caos, ele soltou um clamor que o céu inteiro ouviu. Sabe o que isso nos ensina? Que sua arma mais poderosa pode ser algo que ninguém vê, a sua voz.
Quando tudo parece estar perdido, quando os recursos acabaram, quando os amigos sumiram, quando o chão se foi, quando o escuro é absoluto, ainda há uma voz dentro de você. Uma voz que pode invocar o eterno, uma voz que pode mover o céu, uma voz que, quando é levantada com fé, ecoa no trono da glória. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Essa parte parece simples, mas carrega uma explosão de fé, porque você só clama a quem você acredita que pode ouvir. Você só grita por ajuda se crê que alguém ainda está escutando. E mesmo no meio da guerra, mesmo ouvindo que não havia mais salvação para ele, Davi acreditava que Deus ainda ouvia. Ele não deixou que as vozes dos inimigos calassem sua oração. Não deixou que a vergonha silenciasse sua busca. Não deixou que o peso da queda enterrasse sua fé. Ele podia ter feito o que muitos fazem: se calar. Fingir que já aceitou o fim. Aceitar a derrota como inevitável. Mas não. Davi abriu a boca e o céu ouviu. E não ouviu de qualquer lugar. O texto diz: ouviu-me desde o seu santo monte. E isso muda tudo. O Monte Santo, o lugar da glória, o trono de justiça, o epicentro da autoridade suprema. É de lá que a resposta vem. É de lá que o decreto é emitido. É do alto, do lugar mais elevado, que Deus responde ao mais quebrado, ao mais aflito, ao mais ferido. Você tem ideia do que significa o trono de Deus responder a um grito humano? Significa que não importa o quão baixo você esteja, se você clamar, a resposta virá do alto, do mais alto, do lugar da soberania, do monte onde ninguém pode subir por mérito, mas onde todo clamor sincero é ouvido. Deus não responde a performances, Ele responde a clamores verdadeiros. Ele não se move por teatro espiritual. Ele se move por corações rasgados, por vozes sinceras, por filhos que não têm mais argumento, mas ainda têm fé. E tem algo ainda mais profundo aqui. Davi não disse: o Senhor pode me ouvir. Ele disse: ouviu-me. Passado, já foi, já aconteceu. A certeza não está na espera, está na fé de que Deus já respondeu, mesmo que os olhos ainda não tenham visto. Isso é fé que anda sobre a água. Isso é fé que enfrenta a guerra mesmo sem exército. Isso é fé que não depende do cenário para declarar o sobrenatural. Ouviu-me desde o seu santo monte. Não é apenas esperança, é convicção. Você pode estar num lugar escuro hoje. Pode estar ferido, injustiçado, incompreendido. Pode ter perdido o ânimo, os planos, a força. Pode até ter começado a acreditar que Deus se esqueceu de você. Mas hoje, essa palavra te confronta. Clama, não murmure, não guarde a dor, não aceite a sentença que o mundo tentou colocar sobre você. Levanta a tua voz, grita de onde você está, rasga o peito na presença, chora se for preciso, berra, geme, mas clama, porque o céu ainda ouve. E quando você clama, não fica sem resposta. Pode não vir como você imaginava, pode não chegar no tempo que você gostaria, pode não ter o formato que você desenhou, mas vem. Vem do monte, vem do trono, vem da eternidade, vem da parte do Deus que não falha, vem com autoridade, vem com fogo, vem com precisão, porque Deus não é surdo à dor dos seus filhos, Ele não é cego ao teu pranto, Ele não está indiferente ao que você está vivendo. Cada vez que você clama, o Monte Santo escuta. Cada vez que você dobra o joelho, o trono se move. Cada vez que a sua voz é erguida em sinceridade, o céu responde em poder. E mesmo que os homens tentem te calar, mesmo que o medo tente enterrar tua oração, mesmo que o inimigo tente sufocar tua fé, se você levantar a voz, Deus vai levantar a mão. Não é à toa que o salmista disse: clama a mim e responder-te-ei. Não é metáfora, é promessa.
não é poesia, é aliança. Deus ainda responde clamor. Deus ainda desce do monte. Deus ainda entra na guerra. Deus ainda quebra cadeias. Deus ainda responde. Então clama, clama com a tua voz. Não com a voz de outros, não com a oração dos outros. Com a tua, rasgada, falha, quebrada, mas tua. Porque a tua voz, com toda a dor que carrega, é santa aos ouvidos do Pai. E Ele ainda está ouvindo do seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Você já parou para pensar o quão absurda é essa frase? No meio de uma guerra, no centro de uma crise, cercado por inimigos, traído por sangue do próprio sangue, vítima de mentiras públicas, abandonado por conselheiros, humilhado por servos, zombado por quem antes o seguia, e ainda assim Davi diz que dormiu. Que paz é essa? Que fé é essa? Que confiança é essa que consegue repousar, mesmo quando tudo ao redor está gritando destruição? É porque o sono aqui não é fisiológico, é espiritual. É um descanso que não depende do travesseiro, mas da certeza. É um tipo de fé que diz: mesmo com tudo desmoronando ao meu redor, eu confio que o meu Deus não dorme. Davi se deitou sabendo que seus inimigos estavam ativos, armados, articulando seu fim. Mas ele também sabia que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então ele dormiu, porque dormir naquele cenário não era fraqueza, era guerra vencida no espírito. Era como dizer ao caos: vocês não vão roubar minha paz. Era como gritar no escuro: a minha confiança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. E ele acorda. Acorda não porque o perigo passou. Acorda não porque os inimigos sumiram. Acorda porque Deus o sustentou. Porque houve um sustento invisível durante a noite. Uma presença que o embalou em silêncio. Um toque que o protegeu enquanto ele não via nada. E esse sustento é maior do que proteção física. É sustento de identidade. É Deus dizendo: você ainda é meu. É o céu sussurrando ao coração ferido: você ainda tem propósito. Porque quando Deus sustenta, Ele não apenas preserva a vida, Ele preserva o chamado. Ele não apenas impede o colapso do corpo, Ele impede o naufrágio da alma. O que levantou Davi não foi a força de vontade, foi o favor de Deus. Foi a graça dele que o reergueu. Foi o amor incondicional que soprou fôlego novo em seus pulmões cansados. E então ele declara: não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Escute isso com atenção, porque essa não é uma frase motivacional, é uma sentença espiritual. Davi está dizendo: eu ainda estou cercado, mas agora eu estou cercado por outra coisa. Não mais pelo medo, mas pela certeza, pela convicção de que se Deus é por mim, ninguém poderá prevalecer contra mim. O medo perdeu sua força. A ansiedade foi substituída por fé. O pânico virou paz. O homem que começou esse salmo quase em colapso, agora se ergue como um guerreiro com o peito cheio de fogo. Porque quando a presença de Deus nos toca, ela transforma a forma como vemos tudo. O inimigo pode ser o mesmo, mas você já não é o mesmo. Porque a intimidade com Deus muda quem você é, não o que você enfrenta. E aí vem o clamor mais poderoso: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. É a mesma expressão usada em Números, quando a arca partia. Levanta-te, Senhor, e dissipem-se os teus inimigos. Não é um pedido tímido, é uma invocação de guerra. É um chamado ao Deus que entra com mão forte. É como se Davi dissesse: Deus, o tempo do silêncio acabou. Agora entra, agora mostra, agora faz. Eu segurei, eu suportei, eu clamei. Agora levanta. E Deus se levanta. Mas Ele não se levanta para dialogar. Ele se levanta para julgar, para quebrar dentes dos ímpios, para calar bocas que zombaram da fé alheia. Ele se levanta para mostrar que o seu nome ainda está acima de todos e que ninguém zomba da promessa sem colher consequência.
Essa imagem de Deus quebrando os dentes dos ímpios é forte, é violenta, mas é profundamente espiritual, porque o inimigo tenta te devorar com a boca, com palavras, com acusações, com mentiras, com julgamentos, e Deus não apenas silencia, Ele quebra os dentes, Ele tira a mordida, Ele desarma a boca do inferno, Ele transforma o rugido do leão numa risada vazia, porque Ele é o Deus que luta por seus filhos. Ele não assiste passivo, Ele intervém. E quando Ele entra, Ele muda o placar. Ele reescreve finais, Ele vira páginas, Ele desmonta conspirações. E então Davi encerra com uma revelação que resume tudo. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele não diz, vem de mim. Ele não diz, vem do exército. Ele não diz, vem da sorte. Ele diz, a salvação vem do Senhor. Porque Ele sabe, porque Ele viveu, porque Ele deitou no vale e acordou no colo de Deus. Porque Ele enfrentou o julgamento dos homens e foi sustentado pelo amor do céu. Porque Ele passou pela fornalha e saiu sem cheiro de fumaça. E agora Ele não apenas se levanta restaurado, Ele libera a bênção sobre os outros. Ele virou altar, Ele virou boca de Deus, Ele virou canal. Aquele que foi perseguido agora abençoa, aquele que foi esmagado agora fortalece, aquele que quase foi enterrado vivo, agora está vivo para declarar: o Senhor salva, o Senhor sustenta, o Senhor levanta, e a bênção dele ainda repousa sobre o povo que confia. Senhor nosso Deus e Pai, Deus eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que sonda os corações mais feridos e conhece os pensamentos antes mesmo que eles sejam formados na mente. Deus que não dorme, que não cochila, que não falha, que não abandona, que não se atrasa. Nós entramos agora em espírito diante do teu trono, com os joelhos curvados no chão, mas com o espírito prostrado ainda mais fundo, porque reconhecemos, não temos nada fora de ti. Não somos nada longe de ti. O que nos mantém de pé não é a força do braço, não é a estabilidade do salário, não é o número de seguidores, não é o apoio de quem está ao redor. O que nos mantém vivos é a tua mão, estendida dia após dia, mesmo quando não a vemos, mesmo quando nem a sentimos, mas sabemos, ela está lá, firme, segura, constante, amorosa, inquebrável. Tu és o Deus que escuta do teu santo monte. Tu és o Deus que nos conhece quando ainda estamos em pensamento, quando ainda estamos tentando encontrar palavras, quando tudo que conseguimos soltar é um gemido, um choro, um suspiro cansado. Tu és o Deus que responde no silêncio. Tu és o Deus que responde com fogo. Tu és o Deus que responde com paz. Tu és o Deus que desce do monte e entra no vale, que interrompe o caos com uma só palavra, que muda diagnósticos com um toque, que transforma sentenças humanas com a tua soberania. E é por isso que nos colocamos agora, como Davi se colocou. Cercados, sim, feridos talvez, cansados com certeza, mas rendidos diante de ti. Ó Deus que ergue cabeças, olha para esses que estão agora com o rosto no pó. Gente boa, gente que te ama, gente que tentou de tudo, mas foi vencida pelo cansaço. Gente que chorou escondido para não preocupar ninguém. Gente que vem carregando dores que ninguém entende, perguntas que ninguém responde, pressões que ninguém vê. Pessoas que ainda estão de pé por milagre, porque a mente já caiu faz tempo, porque o coração já se estilhaçou em 1000 pedaços. Mas mesmo assim, elas estão aqui, orando, lendo, esperando, confiando. Ainda que com pouca força, ainda que com lágrimas, ainda que com dúvidas. E por isso, Senhor, honra essa fé. Honra essa perseverança, honra essa gente que mesmo sem entender ainda te adora. Levanta-te, Senhor, pelo teu povo, pelo teu nome, pela tua glória. Levanta-te contra toda a voz do inferno que tenta roubar a fé dos teus filhos. Cala as mentiras que
foram lançadas como dardos. Quebra os dentes da acusação, derruba os tronos de injustiça, fecha a boca dos zombadores, faz cessar o riso dos que debocham da fé, expõe os planos ocultos do inimigo, revela a tua glória no meio da dor. Vem, Deus, não como um vento suave, mas como um vendaval que varre tudo o que é falso, tudo o que é podre, tudo o que foi levantado por mãos humanas sem a tua bênção. Entra, Senhor, e faz justiça. Interrompe aquilo que o inimigo começou. Arranca o cansaço pela raiz. Renova o fôlego. Derrama ânimo onde só havia peso. Sustenta-nos, Senhor. Sustenta-nos quando a ansiedade quiser nos sufocar. Sustenta-nos quando o medo tentar paralisar. Sustenta-nos quando o luto quiser nos definir. Sustenta-nos quando o abandono parecer mais forte que a esperança. Sustenta-nos com tua presença viva. Não queremos só respostas. Queremos a tua presença. Porque onde tu estás, até o deserto floresce. Onde tu estás, até o vale vira altar. Onde tu estás, a cruz se torna trono, o pranto se transforma em cântico, a dor se converte em glória. E agora, Senhor, eu clamo por quem está lendo isso em lágrimas, por quem já passou noites sem dormir, por quem tem orado pelos filhos, por quem tem lutado pela saúde, por quem está tentando reconstruir algo que foi destruído por dentro. Senhor, que essa oração os encontre como teu braço invisível. Que ela invada a casa, o quarto, o coração. Que essa palavra seja mais que letra, que seja espada, que seja cura, que seja sopro, que seja chama. Que ela seja teu abraço, que ela seja socorro, que ela seja refrigério. E sobre cada pessoa que agora ora comigo, que te busca com sinceridade, eu clamo: cobre com teu escudo, veste com tua glória, ergue a cabeça, que teus olhos vejam lágrimas hoje, mas teu braço prepare testemunhos para amanhã. Que toda sentença de derrota seja anulada, que toda mentira do inimigo caia por terra, que o teu nome seja exaltado em cada casa, em cada vida, em cada deserto transformado em jardim, porque tua é a glória, tua é a força, tua é a salvação. E sobre o teu povo seja a tua bênção. Em nome de Jesus, o nome que faz tremer o inferno, o nome que sustenta os céus, o nome que cura, liberta e reina, o nome que nunca perdeu uma batalha. Amém. Com o coração cheio de gratidão, eu quero olhar nos teus olhos agora, mesmo que através dessa tela, e dizer: muito obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter dedicado teu tempo, tua atenção, tua fé, teu coração. Eu sei que você não está aqui por acaso. Eu sei que essa palavra te encontrou porque o céu decidiu falar contigo hoje. E se essa mensagem tocou tua alma, se ela trouxe paz, confronto, consolo ou direção, então não guarda isso só para você. Tem alguém agora, nesse exato momento, precisando ouvir o que você ouviu. Tem alguém do teu lado, no teu WhatsApp, no teu trabalho, na tua família, enfrentando uma guerra silenciosa, esperando um sinal de Deus. E esse vídeo pode ser esse sinal. Você pode ser a ponte, você pode ser o canal. Então compartilha com intenção, compartilha com fé, compartilha com amor. E antes de sair, eu quero te convidar a continuar nessa presença, porque o vídeo que vai aparecer aqui na tela é uma extensão do que o Espírito Santo já começou a fazer no teu coração. Clica nele, continua comigo. Deus ainda tem mais para liberar sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que a tua cabeça seja erguida e que a tua história seja marcada por vitórias que só Deus pode escrever. A gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.